Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre candomblé. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Mantovani, de Oxoguian. E eu sou Alexandre Ferreira. Eu conheço o Mantovani por Mantovani só, Alexandre Mantovani. Mantovani de? Oxoguian. Me explica isso, meu irmão. Oxoguian é porque eu sou iniciado neste orixá. Ah. Existe um orixá que as pessoas são feitas de santo, de orixá, e então tem o Pedro de Xangô, Alexandre de Oxóssi ou de Odé, e o Mantovani, que no meu caso, Mantovani de Oxoguian. Olha só, o que é bacana é que é uma mistura, né, do continente africano com a Itália, né? Mantovani. Mantovani, sim, tem bastante. Inclusive tinha uma francesa. É mesmo? A Almin Darewá, tem uma pesquisadora muito interessante que ela veio ao Rio de Janeiro, provavelmente na década de 40, década de 30, e ela veio, inclusive, o candomblé no Rio de Janeiro. E neste processo de estudo, ela começou a sentir a emoção dentro do candomblé e tal, e acabou sendo iniciada, e foi chamada, ganhou o nome de santo, de Almin Darewá. A Gisele, como é que é o nome dela? Gisele Omindarewá. Ficou Gisele Omindarewá, que ela é de Iemanjá. E ela... Olha aí. É interessante. E o que é legal também é que, como a gente vai ver mais pra frente, o orixá tem a ver... Deixa eu falar. É porque a gente já começou o programa? Menino! A gente já começou o programa? Já? Não, pô. Não. Vai, Alexandre. Ou começou. Vocês não reparem, o Mantovani é um convidado novo pra você que ouve, mas ele tá acostumado com isso, viu? Ah, com certeza. Eu ia falar que daqui a pouco a gente vai falar que o orixá tem a ver com o antepassado, senhor Pedro Luiz. Era só isso que eu ia falar. Tá bom, desculpa, eu atrapalhei. Mas tá bom, o Mantovani, Alexandre... Olha aí. A filhinha, Pessoal, minha filha chegando. Não reparem, o Mantovani tem duas pequenas, hein? Talvez elas façam participações especiais no programa. Sim. A Pietra e a Maria Clara. Pietra e Maria Clara. Beijo, menina. Entraram aqui que nem uma bala. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Por enquanto está. Olha, bom, é o seguinte, Mantovani, você já ouviu esse programa já? Não? Já perdeu? Já ouvi. Beleza, já viu? Já ouvi. Ah, então tá bom. É que ele ouve no YouTube. Ele ouve no YouTube. É um dos 2 ouvintes do YouTube. Mantovani, a gente sempre tem um jogo e o jogo é meu hoje. Sempre cai de convidado o jogo ser meu. E o jogo hoje é mix de jogos porque eu não tive tempo de fazer o jogo completo, beleza? Tudo bem, lá vem. Tá bom. Vamos lá. Mantovani, o primeiro. Por amor, por obrigação ou nem pagando, hã? Imagine que você foi convidado por uma universidade para dar... Você já mestrou já, né? Já tô cuidando do doutorado já. Olha aí. Olha, o papo aqui é de alto nível, hein? O mais burrinho sou eu que tô mestrando ainda. Para com Então imagine você foi chamado por uma universidade, Mantovani, para dar um curso de 1 ano sobre candomblé e cultura africana. Beleza? Espera aí que eu tenho que limpar o bumbum da minha filha. Vai lá, corre lá. Ai, pera aí. Toca uma musiquinha aqui de espera, pera aí. Eu tenho uma musiquinha pra você colocar. Mas não esqueça de lavar as mãos. Deu vontade de fazer cocô. Deu vontade de fazer cocô. Deu vontade de fazer cocô. Muito bem, muito bom, já para o banheiro eu vou. Deu vontade de fazer cocô. Deu vontade de fazer cocô. Deu vontade de fazer cocô. Muito bem, muito bom, já para o banheiro eu vou. A barriguinha tá cheia. Oh, não bobeia, se deu vontade não devemos segurar. Vamos depressa pro vaso, pois é o caso de aprender que lá é o lugar. E depois de feito, dê a descarga bem direito e dê um jeito de avisar. Já acabei, tô esperando, por isso tô gritando. Quem é que vem pra me ajudar a me limpar? Pois bem, voltamos, depois de um hiato dessas obrigações de pai, voltamos ao jogo, Mantovani. Então você foi convidado por uma universidade para dar um curso sobre candomblé e cultura africana para 3 pessoas.
E aí você tem que dizer, por amor, por obrigação ou nem pagando, qual desses 3 você escolheria, colocando um. Esse eu faria por amor, esse eu faria por obrigação e esse eu não faria nem pagando. Vamos lá. O primeiro seria o Edir Macedo. O segundo, o Marcos Feliciano. Beleza. O deputado. E o terceiro, o Valdemiro Santiago. Por amor, por obrigação ou nem pagando, qual desses 3 você distribuiria o seu curso de candomblé e cultura africana? Cara, os 3 precisam aprender. Tá, mas não é essa a pergunta, não fuja. No jogo... Nossa, que situação, Pedro. Por amor, quem? Olha, Valdemiro, Marcos Feliciano ou Macedo? Eu acredito que o Valdemiro usa aquelas camisetas africanas e tal. Não, mas aí é difícil a conversa, né? Pode ser que seja mais não, fácil. A conversa vai ser difícil. E é negão. Não, a conversa vai ser mais difícil. Eu acho que com o Feliciano seria mais interessante. Por amor. Por amor. Por obrigação. Por obrigação. Edir Macedo ou Valdemiro? Edir Macedo. Por obrigação, Edir Macedo? Edir Macedo, cara. E nem pagando o Valdemiro? O Valdemiro, querido, olha, sei lá. Eu não sei. Não, eu acho que é o contrário. Nem pagando é o Macedo. Nem pagando o Macedo. É o Macedo, Macedão. E por obrigação o Valdemiro. Valdemiro Santiago. O Valdemiro, aí. É porque eu falei, o Alexandre vai falar, ou ele vai falar o Mantovani por amor, o Valdemiro, por conta justamente daquela camiseta africana que ele usa, tal, style. Não. E você, Alexandre? Por obrigação, Edir Macedo. Porque o cara é dono de uma das maiores redes de televisão do Brasil. Então, que não fosse só uma obrigação minha, mas também que o país fizesse ele ter esse curso com o Mantovani, entendeu? Então, por obrigação, Edir Macedo. Oi. Por amor, Valdemiro. Porque eu acho que o bicho precisa de uma instrução maior. E nem pagando o Marcos Feliciano, porque político, bicho, é uma raça que talvez faça o curso, até entenda e continue fazendo errado. Tem razão. Não, você tem razão. Você tem razão. Bom, como eu formulei o jogo, eu vou fugir dessa, beleza? Vamos lá pro próximo. Não. Por amor, o Valdemiro, porque eu acho que dá pra entrar e falar, mano, você usa essa camiseta aí, rapaz. Isso aí é de origem africana. Respeita a a tua cor, não é? Você tem origem africana. Dá uma olhada ali na cultura. Por obrigação, Marcos Feliciano, pra ele parar de falar besteira, como ele fala, por exemplo, dos povos africanos. E nem pagando o Edir Macedo, porque esse cara não quer ser convencido. Ele tem um coração difícil, então nem pagando o Edir Macedo. Vamos pra segunda agora. Ô Mantovani, a gente tava aqui na dúvida, então você aproveita pra dar um esclarecimento. Você prefere, lá na Grécia, ficar 1 ano sem comer carne ou 1 ano sem beber cerveja? Caramba, ficar sem comer carne, cara. É mesmo? Cerveja não dá pra... Não larga a cervejinha. Não, pô. Cerveja não. Olha aí. E você, Ferreira? Eu fico 1 ano sem beber cerveja. Sério? Fico. Rapaz, eu não sei não. É porque a única coisa alcoólica que eu bebo é cerveja, hein? Você já aderiu ao hambúrguer do Burger King que não é hambúrguer? Carne ultraprocessada, meu. Pelo amor de Deus. Não dá, né? Eu concordo com a Carosella lá. Então, eu ficaria 1 ano sem comer carne. Eu comeria franguinho, atum, atumzinho com maionese, comeria peixe. Outra proteína, né? Pois é, outros jeitos. Ficaria 1 ano ali sem comer um hamburguinho, paciência, mas não largaria minha brejinha, não. Ô Mantovani, tem alguma bebida que você não pode consumir? Tem. Qual eu não posso tomar destilado. Por exemplo, uísque. E do outro? Desculpa, do outro. Isso é uma piada boa. Essa piada aí viu? Não, mas eu não posso tomar mesmo uísque e nem evitar de tomar essas bebidas assim que são mais gostosas. Smirnoff Ice, essas coisas assim, né? Essas bebidas mais com alto teor alcoólico eu tenho que evitar. Mas por causa do meu orixá, né? Do seu orixá. Tá. Eu não posso beber bebida destilada. Tenho que evitar de beber bebida destilada. Por amor e por obrigação. Por amor e por obrigação. Que bonito. Vamos pro tema, então. Vambora. A gente é oriundo, água da mesma maré.
mundo do mesmo mundo, axé do mesmo axé, arco-íris do mesmo sorrir, aripá do mesmo aripá, ori do mesmo ori, pode deixar. Há século, tem que ter, não é túmulo, de um quintê para um quintê. Look do mesmo look, sede do mesmo afã, couro do mesmo batuque, chuva da mesma manhã. Rima do mesmo abafo, substância do mesmo angu, marafo do mesmo marafo, calundu e calundu. Me perguntam essa pergunta, desassossego do desassossego, marra pra sempre ser cunta, negro pra sempre ser negro. A gente é canto de coco, os olhos da mesma ilha, sotaque assim de caboclo, um quê de Exu, acolá de Padilha. Você jura, amor, jura? Mesmo triste, o que nos rege? Uma pele escura para uma escura, eu quero a do Jeje, a dofona do Jeje. Entrada da mesma porta, passo da mesma ginga, flor da mesma horta, magia da mesma mandinga. No escuro que no escuro, essa poesia de pele escura, sob o destino cruel e duro, muita ternura, muita ternura. A gente calunga, diamba da mesma diamba, malunga da mesma malunga, o samba do mesmo samba. É o beijo em sol maiúsculo, esse amor no cubículo, crepúsculo do crepúsculo, vocábulo do mesmo vocábulo. Debate no mesmo sururu, embarcados no mesmo luzio, lundu no mesmo lundu, certeza no mesmo búzio. Semba do mesmo semba, se dança na mesma rumba, conto da mesma lenda, filhos da mesma macumba. A gente é penumbra, festa na quizomba, o riso nesta quizumba, sombra da mesma sombra. Pupila, mesma pupila, alma negra que abusa, trilha da mesma trilha, encruza da mesma encruza. Ceia no mesmo cenáculo, conto no mesmo enredo, magia do mesmo oráculo, segredo do mesmo segredo. A gente acabou de escutar o poema Xará, do Akins Quintê, poeta da Brasilândia, que você pode conhecer um pouco do trabalho através do podcast Tonelada Cast. E aqui ele ajuda a gente a introduzir essa conversa. Então bora lá! Olha, se a gente tivesse que publicar o que a gente conversou antes, não dava pra publicar. Não. Porque, cara, o Mantovani, eu vou chamar de Mantovani. Mantovani. Porque eu não decorei Mantovani. Você não fica bravo comigo. Paulo Gato Mantovani. O Mantovani, Alexandre e eu, a gente se conhece há pelo menos Eu conheço o Mantovani há um pouquinho mais de tempo, talvez uns 20 anos, Por aí. Mantovani? Por aí, não 20 é? anos. E o Alexandre conhece o Mantovani há quanto tempo, o Alexandre? Uns 17. Uns 17, por aí. Então, assim, a gente se conhece de muito tempo. Faz tempo que a gente não conversava entre nós três, essa é a grande verdade. Sim. E muita coisa vai cair na edição desse programa, porque vai ter muita bobagem. Mas tem uma coisa interessante, Pedro, porque quando eu comecei a conviver com você de verdade, eu parei de conviver com o Mantovani. É verdade. É verdade, pode crer. É bem real mesmo, foi na Isso época... explica muita coisa. É lógico, eu botei esse menino no caminho, rapaz. É verdade. Deus tá vendo. O Mantovani tinha me desviado. Vamos estabelecer aqui uma cronologia. Eu e o Mantovani, a gente já foi até catequistas juntos. Mantovani? Perseverança. A gente deu palestra junto, lembra disso? Encontro de jovens. Pois é, a gente fez muita coisa junto porque a gente vem da mesma comunidade paroquial. São José, esposo da Virgem Maria, lá nas terras de Jardim Guançã, não é, Mantovani? Exato. E o Mantovani entrou no seminário antes de mim. Não é? O Mantovani foi seminarista, né? E lá ele conheceu quem? Esse outro, né? Que é, na verdade, a cabeça pensante do podcast, Alexandre Ferreira, né, Ferreira? Exato. Tá certo. Não, e é interessante também porque, como nós éramos os dois Alexandres lá da casa, um virou o Ferreira e o outro virou o Mantovani. Sim. Isso é verdade. O Ferreira acabou virando Ferreira por causa do Mantovani, né? É verdade, foi isso mesmo. E você, ele Mantovani? foi uma turma posterior. Pois é. O Alexandre foi da turma posterior. Eu tive que ficar no seminário. É mesmo, né, rapaz? Porque eu não tinha a formação adequada ainda, tinha que aguardar ainda.
E eu passei no propedêutico, tive que ficar mais 1 ano. Foi quando eu tive a felicidade de conhecer o Alexandre Ferreira. Pois é. E aí, conta a tua trajetória no seminário e tua trajetória de chegar até onde você chegou agora. Quando eu entrei no seminário, eu estava encantado com a ideia de ser padre, e a teologia da libertação era algo que estava muito, muito presente dentro da comunidade de onde nós trabalhávamos, né? O encontro de jovens trazia este carisma muito intenso de ajudar as pessoas da comunidade, de trabalhar pelas comunidades, enfim. E a intenção de ser padre foi essa. Atende o telefone. Esse telefone é terrível. Essa gravação vai ser louca. Aqui não pode fazer assim. Aqui você tem que tirar tudo, desligar tudo, arrancar o telefone, arrancar tudo. Pronto, a bateria agora tá. Então, no seminário, quando eu decidi entrar para seguir esse carisma de ser padre, essa vocação, eu tinha deixado já um relacionamento de mais ou menos 7 anos, e a ideia de trabalhar com jovens era algo muito forte, né? Foi aí que eu conheci o Pedro também, nessa época, né, Pedro? Sim. E nós trabalhávamos no encontro e tinha um padre muito voltado para esse movimento do catolicismo popular, de ajudar as pessoas, de trabalhar em comunidade eclesiástica de base, aquela coisa toda. E eu fiquei encantado, né, com essa questão da teologia cristã, já tinha esse carinho por ela, né, comecei a estudar bastante livros a respeito do assunto, né, que nem os livros de Leonardo Boff e tal. E o padre deu aquela fisgada, né? Sim. Eles são muito bons nisso. Não é, Pedro? Você sabe que eu trabalho hoje com o Zé Arnaldo diretamente? Olha só, não sabia não. O mundo dá voltas, viu? O mundo dá volta, né? Pra você ver, e ele é um grande pescador mesmo. Sim. Ele sabe mesmo tocar no coração da gente e levar a gente pra vocação. E se não se tornar padre, no mínimo... Se tornar um bom ser humano, né? Se tornar um bom ser humano. Então isso foi muito interessante. Então esse processo de formação no seminário foi enriquecedor. Até hoje eu trabalho dentro dessa linha, inclusive dentro do candomblé, de tentar conciliar um pouco da espiritualidade mística dentro da teologia cristã com os elementos que as pessoas infelizmente ainda não conhecem, e quando conhece, entende de outra maneira, e aí eu procuro sempre fazer essa aproximação de conciliar um pouco essas duas teologias, essas duas cosmologias, e mostrar como que elas são muito próximas. Aquilo que talvez, eu não lembro qual foi o teólogo que disse, que existe muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Né? O Boff fala isso no texto Espiritualidade. Isso, há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Sim. E aí, o que acontece? O seminário a saída do seminário foi algo muito assim marcante, porque tivemos umas questões políticas lá dentro, né, que eu não sei nem... Bom, isso é bom ficar no campo do seminário mesmo, porque a gente não abre isso, mas as questões políticas... Fica para um próximo programa. As questões políticas é bom deixá-las lá. E aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer a espiritualidade e o convento dos dominicanos. E eu me apaixonei também pelos dominicanos. Então eu fiquei fazendo o coração muito presente dentro da Arquidiocese de São Paulo, porque eu construí amizade, grandes amigos. Por outro lado, né, eu acabei conhecendo também os dominicanos, que era uma outra linha de um outro carisma, e um carisma que me chamava muita atenção. Foi quando eu fui pros dominicanos. E lá nos dominicanos eu conheci um africano, o Maurice Milomé, que ele veio do Benin, e muito interessante que eu tinha muita dor de cabeça, né? No seminário tinha muitas dores de cabeça. Normal, viu? Quando vira padre continua, viu? Muito. Piora, né? E aí o que acontece? Eu tinha muitas dores de cabeça e eu cheguei no quarto do Maurice e falei, Maurice, você tem uma Neosaldina aí, um comprimido para dor de cabeça? Tava fazendo a propaganda da Neosaldina. Paga nós. E aí o Maurice falou, eles falam tudo cantando, africano fala tudo cantando, né? É engraçado.
Ele, Mantovani, seu problema não é médico. Seu problema é um babalaô. Você deve procurar um babalaô. Eu falei, procurar quem? Você tem que procurar um babalaô. Seu problema é orixá. Eu falei, meu amigo, orixá eu não acredito. Eu acredito em Marx, Freud e Nietzsche. Você estava na época também do Gramsci, hein? Eu lembro disso, hein? Antônio Gramsci. Nossa, o Gramsci adorava. E aí eu tava nessa pilha, porque eu tava voltado muito. Essa questão da fé sempre foi um questionamento muito forte dentro de mim, né? Sempre foi muito difícil eu entender essa questão da espiritualidade, da devoção, do simbólico e tal. Eu queria muito mais trabalhar, lutar pela justiça, movimento, aquela coisa toda, estudar. Mas o Maurice pegou e me deu essa linha, essa dica, né? E falou, eu falei, caramba, que coisa estranha. Ele falou, eu fui babalaú na minha terra e eu vim pra cá pra estudar e eu me converti ao cristianismo, aquela coisa toda. E ele disse que estava no cristianismo, veio pra cá e a gente começou a bater papo, sumiu o assunto, apagou da mente. E numa aula com o meu professor de teoria do conhecimento, ele trouxe um texto que é um texto muito interessante do Renato Ortiz, que falava sobre o Exu. E eu falei, que diabo é isso? Dentro da faculdade católica, né? A gente estudando aqui na Universidade de Assunção. E a gente na Unify faz a propaganda direita aí, rapaz. Ah, é? E estudando na Unify, o professor Enio Brito vai e me traz um texto sobre Exu. E eu falei, cara, que coisa interessante esse negócio de Exu. De novo aqui. E pelo fato de eu ter nascido em berço de umbandistas, e durante um tempo eu ter largado tudo isso, porque eu falei, não, eu quero ser católico, não acredito muito nesse negócio, essas coisas, não, acho que é tudo coisa da cabeça e tal, tudo neurose, achava tudo isso. E aí o que acontece? Eu peguei, cara, e comecei, caí de cabeça no estudo dessa tradição, dessa cosmologia africana. Quando eu comecei a me aproximar do conhecimento da cosmologia africana, eu descobri um outro mundo. Eu descobri um outro universo. Um universo que até então não era nem mais greco-romano, nem judaico-cristão. Era um universo iorubá, muito rico em conhecimento, em símbolos, em rituais. Né? Olha que um paradoxo isso, né? Porque eu fugia um pouco dos rituais, e dentro do candomblé e dentro da tradição africana, ele é riquíssimo nessa questão simbólica de rituais. Foi quando chegou um momento que eu comecei a ler uma biografia extensa. Chegou um momento que o meu professor falou, bom, agora que você já leu bastante, está na hora de você entrar dentro de um terreiro, né? Aí que foi o pulo do gato. O bolo da cereja. A cereja do bolo, no caso, né? A cereja do bolo. O bolo da cereja é ainda mais importante. A cereja do bolo foi entrar dentro de um terreiro de candomblé, porque eu ia colocar em xeque tudo aquilo que eu tinha estudado, né? Tudo aquilo que eu tinha lido. Eu falei, bom, acho que esse negócio não sei se é tudo isso mesmo não, eu vou entrar para ver. E aí foi quando eu entrei na primeira vez num terreiro mesmo de candomblé, e a experiência foi muito louca, porque eu acabei indo justamente numa festa de candomblé, que era a festa do meu orixá, que eu não sabia. Simplesmente eu não sabia, não tinha jogado buzo, não tinha feito nada e tal, mas eu fui lá com mais 3, 4 pessoas, inclusive uma pessoa era do convento que falou, você vai mesmo? Eu falei, vou lá, cara, quero ver isso aqui, então vou com você. Eu falei, então vamos, tem mais uma amiga minha que quer ir. Eu falei, então vamos. E eu fui, cara, nessa festa, que era uma festa de Oxalá, um pilão de Oxoguian, que era justamente do meu santo. Quando cheguei lá no terreiro, um monte de gente de roupa branca, vestido, bem a caráter, compatível com aquilo que eu li nos textos, né? Muito, muito parecido com aquilo realmente. E até então eu comecei a perceber como que funcionava o rito ali, né? Só que aí começou os toques, né? Começou a tocar, o candomblé aí começaram a tocar um ritmo lá que hoje eu sei, né? Na época eu não sabia, que era Ibim, que é um ritmo que depois eu posso mostrar para vocês, muito interessante. E meu coração começou a disparar. A minha amiga que estava do meu lado falou assim, nossa, você tá branco, meu.
Você tá com a boca branquinha. E eu comecei a ficar gelado, cara. Comecei a ficar gelado. Falei, eu vou sair dessa porra. Vou ficar aqui não, cara. E eu fiquei, dei 3 passos, eu falei, caramba, eu preciso sair daqui, meu. Tô passando mal, tô me sentindo muito estranho aqui. E tocando lá aquele toque lá, meu amigo. Eu sei que... O que acontece? Eu acordei com a minha cara colada num quarto e com o rosto numa esteira, assim, um pano branco em cima de mim. Eu falei, puta. E aí a mulher pegou, fez um ritual lá, uma mulher conversou comigo, falou, você é do Oxalá, você passou mal, você virou de santo aqui e tal. Eu falei, puta, eu vou embora. Você já virou de santo na primeira vez. Eu passei mal. É porque existe, esse virar de santo, ele é muito complexo, essa coisa que a gente chama de possessão bruta, né? A possessão bruta, elas são manifestações que vai acontecendo. Eu já tinha isso, né? Eu sempre tive isso. Só que isso ele se acentua quando você está dentro do terreiro, ou quando você está dentro de outras instâncias religiosas, você sente isso também. Você sentia isso, então? Não, eu já senti isso, não dessa maneira, de forma tão intensa, a ponto de desmaiar e cair, né? Mas sentia não dessa algo maneira. Que era tipo uma experiência, para você era uma experiência religiosa diferente. Exatamente, era uma experiência religiosa. Né, aquela sensação, aquela emoção, que tem pessoas que sentem isso, né? Você vai numa missa, por exemplo, não estou falando... Não, eu entendo. Estou falando na sua missa, né? Ou na missa do Padre Marcelo, isso acontece muito. As pessoas começam a chorar, se emocionar e tal, né? Então elas sentem lá aquela emoção toda. Algumas até passam mal, tem que sair e tal. E tem outras missas que trabalham com isso, os evangélicos também têm muito isso, as pessoas que entram em transe e chamam isso de Espírito Santo, aquela coisa toda. Eu acredito que a essência é a mesma, né? Essa essência da experiência religiosa é a mesma, só que ela ganha uma outra estrutura. Porque você falou assim, acontecem com outras pessoas em outras realidades. Acontece. Aí, será que não é um fenômeno muito mais antropológico e que, com certeza. Lógico, eu não estou colocando, que para o candomblé tem essa relação com o santo, e para nós seja uma experiência do Espírito Santo, e para os deviches seja uma transcendentalidade vinda por conta... Uma iluminação. Exato. Você acha que no fundo, talvez o fenômeno religioso, cada um explique da sua maneira esse tipo de fenômeno que é, na verdade, vamos dizer, algo antropológico do ser humano em si? Sim, mas não é só isso, né? Com certeza. Isso também. Antropológico também. Só que a categoria da antropologia, ela não é a única que ajuda a explicar isso, né? Então tem outras instâncias de conhecimento, tem outros caminhos de conhecimento que ajudam a iluminar essas experiências religiosas. Às vezes a gente fica só numa categoria, ou sociologia, ou só antropologia, ou só psicologia. Que é um pouco que você foi fazer no terreiro, né? Você ligou o antropólogo e foi lá e se deparou com uma outra realidade. Pois é. E isso que foi interessante, né? Porque eu fui enquanto pesquisador. Eu fui enquanto pesquisador para conhecer. É a grande falácia da academia, o enquanto pesquisador. É sempre assim mesmo, isso é verdade, né? A gente vai para observar, para registrar, para conhecer melhor aquela coisa toda, como que se dá essas manifestações e tal, mas você não acha que isso vai acontecer com você, pô. Mesmo porque você precisa estar de fora para você registrar tudo isso. Sem dúvidas. E foi o que aconteceu comigo. E uma das coisas que mais me incomodava é isso, pô. E eu descobri que eu tinha um treco dentro de mim, que eu tinha essa coisa, que eu tinha esse orixá dentro de mim, porque eu não conseguia evitar a manifestação. Eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. É algo que vai além. Eu acho que isso é muito comum. Eu acho que isso ele é muito fácil que cai no entendimento, por exemplo, de outras correntes religiosas, por exemplo, filosofias, no caso do kardecismo. Né? O kardecismo também tem um pouco isso. Mas eu não vou entrar nesse campo, porque o kardecismo, provavelmente vocês vão trazer uma outra pessoa que pode falar muito bem sobre isso. Mas, por exemplo, a manifestação de um espírito
né, ou de alguns fenômenos que pode realmente acontecer, isso escapa da nossa capacidade de controle, né, principalmente de um médium. O médium, claro, ele é educado para isso, ele leva anos estudando para ele poder receber uma psicografia ou alguma coisa nesse sentido, né, ou algum aspecto da sua espiritualidade que é latente, que ele consegue desenvolver isso, seja cura, seja passe, seja psicografia, enfim. Isso leva-se tempo e tempo de estudo, né? Então, dentro do candomblé, eu percebi isso, eu senti que tinha algo muito forte que estava dentro de mim, que eu precisava conhecer, que queria se manifestar, no caso era esse orixá, né? E por essa razão acabei me iniciando e acabei estudando o candomblé cada vez mais fundo, porque para você conhecer realmente o candomblé e escrever sobre ele, e isso é fato, você consegue escrever com muito mais propriedade dentro dele, a partir de dentro. Porque só dentro do candomblé você consegue estabelecer uma linha de entendimento onde você pode, aquilo que você pode abrir para que as pessoas conheçam, e aquilo que é o Awo, que é o segredo que você não pode abrir. Ô Mantovani, um pouco para a gente caminhar para os despatrocinadores, para a gente perder dinheiro e colocar uma musiquinha, você hoje a melhor denominação aqui, você é hoje um sacerdote. O que acontece, essa questão de sacerdote? Existem etapas, né? Você nasce com a cabeça de sacerdote como na tradição judaica, né? Sim. Antes aquele texto de Jeremias, né? Antes que te formasse bem no dentro do seio da tua mãe. mãe. Exatamente. Dentro da perspectiva iorubá e africana e no candomblé é a mesma coisa. Você nasce com uma cabeça de sacerdote. Eu tenho essa cabeça de sacerdote, eu nasci sacerdote. Então, dentro do candomblé, eu sou um babalorixá. Para tanto, você precisa, você enquanto sacerdote, você recebeu a ordenação. Eu ainda não recebi o que chamamos de ordenação, ou que chama, né, dos nossos rituais, que é o rito de 7 anos, onde você recebe todo esse legado, né, de conhecimento dessa própria tradição, que você recebe todo o material onde você vai iniciar outras pessoas no rito. Então você hoje, quer dizer, você tem vocação sacerdotal, isso, mas você não é um sacerdote. Eu não sou, que assim, no candomblé você é babalorixá. Você nasce babalorixá, eu só não passei... se chamam, por exemplo, pai de santo. Mas você ainda não está em serviço ainda. Não, eu não posso estar em serviço, porque eu não tomei os 7 anos. Entendo. E embora tem muita gente que faça isso. Sem os 7 anos. Sem os 7 anos. Isso aí é um problema muito sério dentro do candomblé, que a gente sabe que tem pessoas que fazem isso. É um candomblé independente? Mas não devem. Como pra gente o catolicismo brasileiro, por exemplo? Sim, exatamente. Mas o que acontece? Você não pode pular etapas. Não se deve pular etapas. Como no catolicismo, você tem o diácono. O diácono, antes de você ser o sacerdote, você recebe o diaconato. E no diaconato, você recebe algumas atribuições daquilo que você pode fazer. Você não vai poder consagrar, concorda? Você não pode consagrar, porque quem consagra, somente o padre. Vou trazer um exemplo aqui mais perto. Por exemplo, eu fui ordenado sacerdote. Você é padre, meu amigo. Uma vez padre, padre para sempre. Para sempre, mas não posso mais exercer o serviço porque pedi para ser exatamente... Sim. O caso do Alexandre, o Alexandre foi dispensado das obrigações. Exato. Dispensados da obrigação, mas se ele consagrar, é válido. É válido. Há uma série de circunstâncias, a gente não vai entrar nisso aqui, não é? Mas há uma série de circunstâncias em que o Alexandre é até obrigado a exercer o ministério. Então, mas é importante dizer que, por exemplo, se eu exerço de maneira indevida. É um pouco que o Mantovani está falando do pessoal que não cumpre lá o período e já sai exercendo. Né? Isso não pode, porque isso é um problema, né? Isso cai num descrédito, né?
É uma questão ética. Ética também. Cai no descrédito e é uma questão ética. Por quê? Porque você só pode... É uma lei dentro do candomblé, né? Então você não pode fazer determinadas coisas antes de você tomar 7 anos. Então depois que você toma os seus 7 anos, que você é reconhecido, você é colocado numa cadeira e lá os sacerdotes, junto com outros, vão dançar na sua frente e reconhecer que você é um sacerdote também. A partir dali você pode iniciar uma pessoa. Então você pode ser considerado um babalorixá. Bom, o que acontece? Quando a gente vai em alguns candomblés, as pessoas chamam você de pai, por respeito ao seu tempo de santo que você tem. Eu tenho mais de 7 anos, né? Mas mesmo assim é uma coisa que você não consegue também evitar, porque isso está dentro do imaginário religioso do candomblé também. Você no candomblé você não consegue falar, não me chama de pai não, porque eu não sou pai, né? Eu sou apenas o irmão mais velho. Né? Você se torna até uma pessoa antipática e indelicada com relação a isso. Então, por exemplo, uma coisa que é muito complicado para mim, eu chego numas casas de candomblé, porque todas as pessoas sabem que eu sou pesquisador, que eu estudo essa nação lindíssima, que é a nação Efon. Então, alguns irmãos de outras casas, eles fazem questão que eu vá para a roda e dance com os mais velhos. Né? Então, você não vai falar não. Às vezes com muita delicadeza, com muito jeito, a gente fala muito obrigado, né? A gente agradece, né? Olorum Abaunxé, mas eu vou ficar por aqui. E você não senta, no meu caso, eu evito de sentar em cadeiras onde tem babalorixás. Embora eu seja respeitado como tal, tem coisas que você não faz. Eu, pelo menos, eu não faço. Eu evito fazer, como sentar numa cadeira de babalorixá. Isso eu não vou fazer. Sentar numa cadeira é como se você ocupasse ali a presidência. Isso, exatamente. Assim. Então você não faz isso. Isso eu não faço. Né? Eu não faço. Eu não tenho essa coragem de fazer isso. Eu me sentiria mal se eu fizesse isso. Né? Olha, vamos perder um pouquinho de dinheiro e a gente já volta? Vamos embora. Me protege da tristeza. Logum, que bom que é viver na alegria, entender a dor, porque ela serve pra gente ser feliz depois. Me protege da tristeza. Logum, que bom que é viver na alegria, entender a dor, porque ela serve pra gente ser feliz depois.
Nós estamos hoje falando sobre candomblé com o pai Mantovani de Oxoguian. Pode chamar de pai, Mantovani? Ah, cara, eu, assim, chamar de pai, cara, babá, né? O pessoal chama de babalorixá, babá de pai, né? Eu não curto muito, eu não gosto muito de me chamar de pai, né? Mesmo porque por essas razões que eu já expliquei há pouco, eu prefiro que me chame de Mantovani de Oxoguian, né? Ou candomblecista, ou irmão, né? Eu prefiro muitas vezes isso, que me chamem disso, porque que me chame, né, de Mantovani de Oxoguian. Mantovani tá ótimo. Se ficar Mantovani tá ótimo também. Excelente. Então, a questão do pai, né, o pai de santo, o babalorixá, por essas questões de tempo, eu me sinto muito mais à vontade de não ser chamado, né? De ser, embora eu seja considerado, mas eu prefiro não. Sim, sim. Então, mano... Gostei. Muito bom, muito melhor. Vamos falar um pouco aí sobre a origem do candomblé, porque tem uma controvérsia aí, veio da África, não veio da África, a religião afro-brasileira é a mesma coisa da religião africana. Conta um pouco aí dessa história. Nossa, isso dá um mestrado, hein? Vou dar um mestrado. Em 10 linhas. 10 linhas, olha. Explicando de uma forma bem simples. Porque depois eu não quero ter problema editando aqui, hein? Explicando de forma bem simples e sucinta. Orixá, Vodum e Inquice, que são essas denominações dessas divindades que estão lá na África, estavam na África, e a África é muito amplo, né? Ainda tem esse problema. A gente fala continente africano e alguns países. Então eu gosto sempre de situar as pessoas. Na Angola, Inquice. No Benin, Vodum. E nos países da tradição Yorubá da Nigéria, eu gosto de situar como orixá. Então essas divindades, orixá, Vodum e Inquice, eles vieram do continente africano. Lá não tinha candomblé. Lá tinha culto africano. Eles têm o culto do jeito deles, cultuam da forma deles. E o que é muito interessante, o que a gente percebe? Que o próprio francês, o etnólogo Pierre Verger, o que ele percebe? Ele faz um trabalho muito interessante. Quando ele vai para a Europa, sai da Europa e vem para o Brasil, né, para a Baía de Todos os Santos. Depois ele vai para a África fazer esse processo, esse caminho de estudo, de pesquisa. O que ele descobre? Ele descobre que o orixá, por exemplo, Ogum, ele era cultuado em Irê, né? Obatalá em Ifé, e Iemanjá cultuava na cidade de Abeokuta. Então, esses orixás, eles eram cultuados nas suas respectivas cidades. Então, eram quase que divindades locais. Locais, exatamente. Né? Então, o que acontece? Lá no Dahomey, no Benin, Oxumaré, Dan, tinha esses orixás que eram cultuados lá. O que acontece? Com a vinda dos africanos, né, dos povos africanos que vieram de navio negreiro para o Brasil, eles vão se juntar, vai misturar essas nações, inclusive, né, até intencionalmente. Colocava esses povos com línguas diferentes, né, o banto. Mais fácil de dominar, mais fácil, né, de controlar. Né? Só que quando chega aqui no Brasil, o que era para ficar uma coisa dispersa acaba se unindo. Então, e isso tem uma coisa muito interessante dentro da construção do processo de candomblé, que esses grupos, esses pequenos grupos, esses grupos minoritários que trazem essa religiosidade, eles vão começar a se encontrar, né, eles se encontram e passam a cultuar num único templo todos esses orixás, cerca de 15 a 16 orixás. Aí nasce o candomblé. O candomblé, então, ele é uma religião brasileira. Por que ele é uma religião brasileira com pé na África, né? Então, eu sempre gosto de ligar duas coisas. De dizer que o pessoal fala de mãe África, né? E o pai é o Brasil. Só que, né, que seja. Mas eu gosto sempre de juntar os dois. Né? De dizer que a união da África com o Brasil nasceu um filho religioso que se chama candomblé. Né? Não dá para deslocar uma coisa da outra. Então, o que acontece? Minhas filhas chegaram. Então, o que acontece? O que acontece? Na África, você tem esses orixás cultuados nas cidades. No Brasil, vai ser cultuado num espaço
único onde serão cultuados todos esses orixás, né? De Exu a Oxalá. E aí nasce o candomblé com seus ritos próprios. Por que o candomblé nasce também e existe? Sempre gosto de dizer que o candomblé não é nem brasileiro nem africano, ele é afro-brasileiro. Então o candomblé ele tem essas duas, não dá para afirmar mais uma e negar a outra. O candomblé em si, ele tem essa simbiose, esse encontro com essas duas culturas. Por exemplo, tem folhas na África que não se usava mais, que não tinha como trazer de lá para cá, e há uma adaptação aqui. Assim como tem coisas aqui que não existiam lá. Tanto é que, durante um tempo, quando alguns africanos vai trazer essa ideia de retorno para a África, quando eles saem daqui já com uma ideia de candomblé totalmente estruturada, quando eles voltam para a África, eles tomam um choque, porque a organização é outra. O culto é diferente. Em alguns aspectos da língua é parecido, que nem, por exemplo, o Urubá. Tem cantigas, por exemplo, que a gente canta aqui, que canta lá também. Né? Tem outras cantigas que se perderam. Né? Então, o candomblé, ele tem um pouco... tem um outro problema, que é esse nome candomblé, que para os mais antigos ainda eles não gostam desse termo, porque candomblé é um termo banto, candombili, né? Candu, bili. Então, esse termo candomblé, ele é reza, culto e oração. E os mais antigos ainda, eles preferem culto nagô, que também é a mesma coisa. Culto nagô, candomblé é uma coisa só. Né? Então, existe inúmeras discussões sobre isso, com relação se o candomblé, ele é... E aí o Alexandre comentou sobre o culto africano, né? O culto africano, ele é muito diferente o que é feito hoje com o candomblé aqui no Brasil, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, lá na África, se você quiser se iniciar, fazer uma iniciação a Oxum, você pode. Eu quero me iniciar a Oxum. Então tá bom. Então você vem, compra o material, faz as coisas que tem que fazer aqui e você vai, pronto, é iniciado a Oxum. Aqui no Brasil não funciona assim. Aqui você precisa jogar, tem toda uma norma que quando você vai na mesa do jogo, você vai jogar ali, né, tal, o Babalorixá joga e vai sair o orixá da pessoa, né, vai consultar o oráculo, vai consultar o ori, vai consultar todas as divindades, né, que vai se manifestar ali naquele jogo e vai explicar o caminho que deve ser feito. Então não é a mesma coisa. São coisas diferentes. É como as pessoas misturam também Umbanda com Candomblé. Não é a mesma coisa. Dentro da própria denominação de Umbanda, existem várias Umbandas. Vários tipos de Umbandas. Então existe Umbanda branca, Umbanda mais vinculada ao kardecismo, existe uma Umbanda mais vinculada a caboclo, existe uma Umbanda que a gente chama também de Omolocô, que está muito mais próxima do Candomblé do que da própria Umbanda, onde tem sacrifício. Na minha cabeça... A Umbanda era, na verdade, uma brasileirização do candomblé. Mas, na verdade, o candomblé já é, vamos assim dizer, brasileiro, uma reunião das divindades do continente africano e aqui se encontraram e desenvolveram, então, os seus cultos, as suas religiões, não é verdade? Não muito diferente da teoria do Finkelstein a respeito da nação de Israel. Porque o Finkelstein diz que o Finkelstein é um arqueólogo e um biblista. Sim. E ele costumava dizer que, por exemplo, o Deus de Israel, da nação de Israel, é na verdade ali, pega-se no Pentateuco, a síntese das divindades de uma série de homens que fugiram da escravidão do Egito. Sim. Por isso a escravidão do Egito ela é ponto fundamental para a gente compreender o que é o judaísmo. E a gente não pode esquecer que Egito é África. Que Egito é África, sem dúvidas. Mas que é uma turma que foge da escravidão e que se junta nas montanhas e diz assim, olha, quem me libertou foi Deus. Olha, mas quem me libertou também foi Deus. E o outro vai dizendo, e no fim vai se fazendo uma síntese dessas divindades. Não à toa que bons estudiosos bíblicos falam das correntes javista, sacerdotal, eloísta. Sim, eloísta. Exato. Essas diversas correntes que compõem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, elas são estudadas e já reconhecidas como uma síntese de povos que se uniram, as 12 tribos, numa nação só, e que uniram
também o seu reconhecimento de divindade. Isso aí envolve teologia bíblica, arqueologia bíblica, teologia da revelação. Então, vamos assim dizer, o candomblé hoje, ele não é que um copiou o outro, mas viveu o mesmo fenômeno, não é verdade? O mesmo fenômeno, sim, diaspórico, só que tem um detalhe, né? Foi muito bom você ter falado isso. Há uma grande confusão em que as pessoas acham que o candomblé ele é politeísta, né? Acredita em vários deuses. Esse é um problema sério, seríssimo, porque assim como a tradição judaica acredita que Deus é Yahvé, Adonai, Elohim, dentro da tradição iorubana, Deus é um só, ele se chama Olodumare. Olha aí. As minhas crianças, aqui. Ó. Não, deixa aí, não tem problema. Meus e beijo. E aí, Deus é Olodumare, Olorum, Eledá, que significa todo-poderoso, supremo de amor, o criador de todas as coisas. Então, para o candomblé, Deus é um só, e ele se chama Olodumare. Os orixás nada mais do que uma extensão desse Deus que se revela. Não são avatares. Não são avatares. Mas assim como a tradição judaica acredita em anjos, sim, que tem um papel, né, teológico aí, místico dentro dessas tradições, que estão a serviço da divindade suprema. A serviço da divindade suprema, os orixás é a mesma coisa, são a mesma coisa. Os orixás, eles são responsáveis pela criação de todo o planeta, como tem vários mitos que reportam isso, né? Que o Dudua desce e cria o planeta, cria o mar, cria a terra através de uma galinha de 5 dedos e areia. É muito interessante esse mito. Uhum. Por isso, e o animal está muito presente, e fala que nesse processo só existia o mar, só existia a água. Olha que interessante, porque lá no livro do Gênesis está escrito, no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Exatamente. Na tradição judaica, na tradição iorubana, nós temos mitos que também reportam isso, que também falam dessa maneira. E a grande confusão, muitas vezes, na cabeça das pessoas, é que, inclusive o Pedro Bial fez esse favor, no programa Êxtase, ele chamou Ogum de deuses do candomblé, né? E tem alguns sacerdotes que falam isso, né? Que chamam os orixás de deuses, como se fossem super-heróis da Marvel. E não é assim, né, cara? Porque eles ligam por exemplo, Xangô com Thor, né? Então é muito complicado isso, porque o Thor é um deus da tradição nórdica. Só que o candomblé não pensa dessa maneira. Xangô não é um deus. Xangô não é um deus. Mas, Mantovani, até essa ideia do politeísmo aí, tradição nórdica eu não sei dizer muito bem não. Mas, por exemplo, a tradição romana, ela é muito parecida com isso. Você tinha as divindades locais, e aí sim, o Império Romano, como foi crescendo e foi anexando territórios, eles acharam por bem também pegar aquelas divindades locais, juntarem, criarem um panteão e aí ressignificar ali o que a gente chama de divindade, o que não seria a mesma coisa. Exato. Ali para os romanos, sim, né? Sobretudo sim, daquele tempo. Sim. Mas é isso que o que eu comento é isso. Às vezes as pessoas, elas falam, a minha religião acredita no único Deus. Aí eu falo, a minha também. Pois é. A minha também. A minha também. Mas a minha religião não faz sacrifício de animal. Eu falei, então, mas o judaísmo faz. Pô, o judaísmo na época que tinha templo, bicho, era uma sanguinolência. Faz sacrifício de Deus, a nossa religião, quanto mais... Então, mas aí que tá. Então, existe algumas coisas dentro do candomblé que é muito mais falta de informação, né? Que as pessoas não têm e elas iriam se surpreender caso tivesse essa informação até elas, né, de entendimento no sentido de compreender que os orixás são muito parecidos como os mensageiros dentro do espiritismo, ou os anjos dentro do catolicismo,
e que nos acompanha, que nos orienta, que nos ajuda, né? Eu acho muito louco isso, porque as pessoas falam assim, eu vou na igreja e vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. As pessoas acreditam plenamente nisso e deve ser respeitado isso. Sim. Isso deve ser respeitado, porque quem sou eu para falar que isso não é verdade? Agora, quando se trata de orixá, eu vou acender uma vela para o meu orixá, as pessoas dão risada, né? Elas falam, não, mas isso não existe. Peraí, você acredita em anjo, você acredita em Deus, você acende uma vela para o seu anjo da guarda, e o meu orixá, que eu acredito, né, que a gente só vamos trocar só o nome, você chama de anjo, eu chamo de orixá, ele não vai existir também? Então, essas questões, o que me cansa muito, sabe, Pedro e Alexandre, são os embates religiosos que estão se criando. Isso me irrita demais. As pessoas ficam atacando evangélicos, atacando católicos, católicos às vezes acabam atacando e evangélicos acabam atacando o povo do candomblé, quando na verdade não tinha que atacar ninguém, tinha que respeitar. Deveria conhecer, deveria respeitar. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela espiritualidade, eu até escrevo isso nos meus textos, o respeito que eu tenho pelo Evangelho e pela Sagrada Escritura e por esses homens grandes como Teresa de Ávila, né, São João da Cruz, essas pessoas que tiveram uma vida exemplar, né? Então são pessoas eu sou formado dentro desse berço religioso, né? Hoje eu sou do candomblé e eu vejo que há tanta coisa bonita entre eles que se cruzam que não deveria estar separado, né? Não deveria eu acho que a crítica acontece, de fato, porque as pessoas não conhecem. Eu tenho o maior respeito pelo catolicismo. Eu sei que existe uma coisa muito séria, quando as pessoas vão ao ofertório ali, quando vão à missa, e o padre faz aquele momento maravilhoso, né? Fazer isso em memória de mim, e depois as pessoas vão comungar. As pessoas vão comungar e elas partilham aquele pão. E no candomblé, a gente faz o AG1. Aquele animal que foi sacrificado, depois é partilhado. Ele foi rezado tanto quanto foi feito a oração na celebração eucarística. Então, essas duas instâncias, elas têm muito mais a se contemplarem, a se observarem, a se admirarem e se respeitarem do que se criticarem ou ficar falando, mas a minha é a mais verdadeira do que a sua. Isso é terrível. Isso me chateia bastante. Mantovani, oi. Tem um outro lado aí também dos orixás que tem uma certa similaridade com a fé católica e que às vezes a gente perde de vista, porque os orixás também entram nessa conta da ancestralidade, né? Sim. Pelo respeito aos ancestrais. Sim. O que no catolicismo se aproxima com a nossa devoção aos santos, porque o santo foi um homem que pisou nessa terra. Sim. E que de alguma forma te precedeu na história da fé. Você quer ver o choque? É correto fazer essa associação e fala um pouco dessa importância da ancestralidade. Não só é correto, como deve. Porque assim como o santo viveu neste mundo, como Francisco de Assis, Teresa de Ávila, viveram nesse mundo e testemunharam com as suas vidas a santidade, né? Embora eles não aceitavam, né, que os chamassem de santos, muitos tinham até problema por causa disso. Eles queriam ser tratados como eles eram realmente, de forma muito simples, assim como Francisco assim agiu. Os orixás não são diferentes. Eles vieram a este mundo. Eles também estiveram presentes nesse mundo. Então, se você pegar a história de a maioria dos orixás, eles vieram a esta terra, né, deixaram a sua mensagem, deixaram o seu ensinamento e se tornaram orixás, né, alguns ancestrais. E hoje essas pessoas, hoje nós que somos do candomblé, que a gente capta essa energia desses ancestrais, a gente os louva, cantando, dançando, né? Da mesma forma quando o dos santos, os santos católicos. Você vai numa celebração de Santo Antônio, é lindo, maravilhoso. Você vê a caridade ali acontecendo, o pão sendo partilhado, a mensagem traz a memória de novo da história desse santo.
E as pessoas... o exemplo dele, né? Que te chama a ser um outro Antônio na Terra. Que te convida, exatamente, a ser mais um Francisco, mais uma Teresa, mais um, né, um protagonista, né, cristão nesse mundo, né? Sempre mostrando que uma das coisas que eu acho muito bonito dentro da tradição cristã é a imagem do santo apontando, né, para o céu, que ele sempre está mostrando o caminho. Ele não se aponta para si mesmo, né? Ele aponta para o céu, sempre mostrando, ó, Deus está acima de tudo, Deus é o maior de tudo, de todos. Então, nós estamos a caminho de... Né? Então, o orixá também não é diferente. Só que há uma diferença no candomblé, que esses orixás, eles dançam com a gente. Eles se manifestam no corpo do adepto. E aí é muito louco isso, né? Porque... Não muito diferente daquele que diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pois é. Se faz presente na Eucaristia, não é? Pois é. Que é o Espírito Santo. Sim. Ele gente, eu vou falar isso pro ouvinte porque, assim, pode ser que as pessoas confundam. Primeiro, não é? O Alexandre, não falo por mim, acho que pelo Alexandre também, a gente não vai deixar de ser católico, não temos nossa identidade. E é bom que não deixe. Exato. E essa conversa baseia-se na profunda segurança que tanto eu quanto o Mantovani temos, e o Alexandre temos, melhor dizendo, sobre onde estamos, o lugar que estamos. Sim. E quando a gente faz esses comparativos, não é que a gente está querendo dizer assim, olha lá, ele está dizendo que igual. Isso é aquilo ou isso é aquilo. Não, mas o quanto a gente tem de comum, né? Sim. O quanto a gente tem de comum. E o quanto também a gente pode aprender com a religião do outro, porque tá faltando, sobretudo no catolicismo, esse cuidado com os ancestrais, com essa noção de ancestralidade. Parece que o que importa somos nós aqui, e quando a gente passa desse mundo, o outro que tem que se virar. E se você olha para a tradição africana, você vai perceber que tem um trabalho pra gente fazer aí, né? Então, olhar pro outro, não porque tem que se converter à religião do outro, mas porque a gente precisa, de fato, né, crescer, olhar pro outro e crescer. Eu gosto sempre do Evangelho. O Evangelho nos ajuda nesse sentido. Lembra do samaritano? A parábola do samaritano? Né? O bom samaritano. Então tinha um fariseu, tinha outro aqui, outro ali. E Jesus, ele fala do samaritano. Né? Então, não importa qual é a sua religião. No fundo, o amor é o que vai prevalecer. O amor, o perdão é o que prevalece sempre. É aquilo que São Paulo falou, já não sou mais grego, né? O outro, eu não lembro mais dessa passagem, faz tempo que eu não a ouço, mas o Pedro pode ajudar, e você também pode ajudar nesse sentido, porque o Paulo, ele fala isso. Há uma discussão de quem é judeu, precisa ser judeu, são judeus, gregos, escravos ou livres. Isso, não importa, né? O importante é o Cristo, é o amor em Cristo. Então, o que a gente percebe? Aquilo que o Boff falou. Né? O Boff fala que não importa se é Olorum, se é Javé, o mais importante é o amor nesse sentido. Né? De você fazer as coisas, fazer a caridade, ajudar as pessoas, né? Praticar o bem. Porque aquilo que o Dalai Lama falou, né? A religião perfeita é aquela que te transforma, é aquela que te faz melhor. Então, não é nenhuma intenção, eu acho que falta isso. Eu acho que vocês são revolucionários nesse sentido. Porque hoje em dia, mais do que nunca, existe a necessidade de respeitar outras pessoas de outras religiões para poder bater papo, para poder conversar. Eu tenho, por exemplo, 2 amigos evangélicos, 2 pastores. Uhum. Por um deles, um chama Jesus. Olha aí. Ele é negro, já fizemos palestras juntos, fizemos palestras em escolas juntos, para falar, eu falar dentro um pouquinho da cosmologia africana, e ele falar um pouco sobre essa perspectiva do respeito às diferenças religiosas, que deve acontecer, que deve existir. Então eu acho o trabalho de vocês é muito interessante, esse trabalho que vocês estão fazendo, de poder trazer aqui uma pessoa que é candomblessista conversar com católicos. Só que essa abertura nem sempre acontece em outras religiões. Né? Eu sempre digo que o problema, muitas vezes, Pedro e Alexandre, não está no padre lá da paróquia, porque o padre ele entende, ele conversa, os fiéis, ele conversa, ele acolhe, ele aceita.
Ele bate aquele papo, senta à mesa, conversa e gosta de conversar sobre vários assuntos, sobre outras denominações religiosas. É uma pessoa aberta para isso. Agora, uma pessoa que não tem a sua convicção, eu acho um pouco isso. Mantovani, mas quando o padre resolve botar gasolina na fogueira também, sai de baixo, né? Mas isso tem em todos os lugares. Isso tem em todos os lugares. Você acha que não tem também candomblecistas terríveis? Claro que tem, pô. Pois é. Claro. Senhores, eu preciso um pouco fazer esse programa andar, porque já tá ficando grande, hein? Depois eu vou ter trabalho pra editar. Mas vê só, ô Mantovani, há uma associação muito grande, eu acho que o preconceito vem... Lógico, a gente sabe que o preconceito às religiões de matriz africana, elas vêm muito por conta da questão da escravidão, não é? E também daquilo que é a minha religião é maior que a sua, o meu Deus é maior que o seu. Mas, lógico, os escravos tinham ali a sua religiosidade, queriam, então, vamos assim dizer, praticá-la. Aí você fala, não, isso aí é coisa do demônio. Porque a gente demoniza tudo aquilo que a gente não conhece. Sim. Essa é a grande verdade. Há também a questão do sincretismo, eu acho que... Não sei se rapidamente ali você poderia falar, muito rapidamente. Muito legal isso. Há um ponto... que eu acho que pega, que a sociedade enxerga o candomblé e eles falam magia negra, não é? Parece que quando vocês se trancam lá, eu não estou falando porque eu já fui num terreiro, não é? E eu não tive nenhum efeito assim, de experiência religiosa, né? Mas assim, quem nunca foi... tem, porque os líderes religiosos muitas vezes falam, porque as pessoas às vezes pensam muito mais pelos líderes religiosos do que por si próprias. Sim, não é? Que é um erro. De que há ali é um lugar de magia negra, não é? Que há ali um culto ao demônio e tudo mais. E aí a gente ouve o Mantovani falando que é alguém que estuda a questão, que é alguém que pratica, antes de tudo, é um praticante, é um devoto, é um religioso. Por que há essa conotação, ou há algum ramo, ou há algum lugar ali, alguma área do candomblé, vamos assim dizer, alguns renegados, eu não saberia dizer, que fazem de fato essas chamadas vou fazer alguma coisa para a pessoa ficar doente, para morrer, alguma coisa assim. Existe isso ou não? Inclusive tem um tema no podcast que eu vou trabalhar sobre isso, que fala sobre feitiço. Aliás, o Mantovani, no final a gente fala do seu podcast, hein? Sim, e aí... tem um tema exclusivo para isso, né? Pra gente falar sobre isso. O que acontece? O candomblé é muito... assim como existe. Eu sempre vou usar Existem muitos cristianismos, por exemplo. Isso. Eu sempre vou usar essa ponte com o cristianismo, ok? Para facilitar, porque a maioria dos nossos ouvintes são católicos, né? São cristãos. Então, eu sempre vou fazer um pouquinho essa ponte. Então, da mesma forma que dentro do catolicismo existe carismas, existe outros, existe... vários carismas, enfim, que pode explicar um pouquinho isso aí. No caso, por exemplo, a teologia da libertação, tem o Opus Dei, não sei nem... sei lá se tem ainda, não sei se existe ainda. Tem o Opus Dei, tem a renovação carismática, não tem? Tem. Essa é boa. Tem isso. tem o funk, não, Aí tem o então tem estas instâncias dentro da linha do catolicismo. Que nem, por exemplo, uma missa que eu amo, que eu curto ir, adoro, é do Mosteiro de São Bento, por causa da liturgia. Tem um aspecto litúrgico ali que me encanta. Então, quando eu quero ir para uma missa, eu estou assim, muito afim de ir para uma missa, eu acordo de manhã no domingo e vou lá no Mosteiro de São Bento. Então, ali eu aprendo algumas coisas diferentes. Ali é uma linha de espiritualidade, de catolicismo que me encanta, que me ajuda a rezar. No candomblé, não é diferente. No candomblé, o que a gente tem? Nós temos algumas... O candomblé ali é muito amplo, a começar pelas questões de nações. Então, você tem nação de Queto, nação de Jeje, nação Angola, nação Efon, que é a da qual eu faço parte. Dentro destas nações, existem também suas subdivisões, que são as casas que têm as suas linhas mesmo de trabalho. Que nem, por exemplo, eu conheço uma casa de candomblé que não toca para Exu e Pombagira. Né? Exu é só orixá, só trabalha com orixá. Então eles só cultuam orixá e caboclo.
Eu conheço outras casas que toca tudo, que mistura, que toca o candomblé e toca umbanda junto. Uhum. Bom, só para você ter uma ideia, essa questão da extensão. Quando a gente fala, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da ajuda, de ajudar as pessoas, que tem realmente pessoas que chegam ao candomblé com problemas, assim, não tô falando, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque as pessoas que ou que estão doentes, falam, então eu vou parar de tomar remédio e vou pro centro, eu vou ouvir o padre falar, vou pra missa e vou deixar o remédio de lado. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que tem pessoas que depois de visitar os médicos, de ter passado em tudo quanto é canto, acaba colocando o seu pé no candomblé. Joga lá e o que aparece? Aparece realmente que a pessoa ela precisa fazer alguma coisa no campo espiritual. Existe isso. Uhum. Existe. E aí o que acontece? É feito às vezes um ebó, é feito um bori na cabeça da pessoa, a pessoa fica boa. Às vezes as pessoas precisam se iniciar, tem casos que exigem iniciação, tem casos que não. Né? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é um ebó, porque o que acontece? Dentro da tradição africana e candomblé, o que a gente tem? O espiritual e o material ele é uma coisa só. Ele não está separado como na régua cartesiana. Entendeu? A régua cartesiana separou tudo, né? Separou o que é espírito e o que é matéria. E dentro da linha do candomblé, dentro da tradição africana, o universo ele é sem costura. Então o que você tem? Você tem o africano e o candomblé, nós que seguimos essa linha mais dos yorubás, a realidade, o mundo, ele é uma coisa só. Ele não está separado do mundo espiritual do material. Então, quando a pessoa ela está espiritualmente, quando eu falo espiritualmente, vamos entender também a moral. Quando a pessoa ela está com a moral desgastada, ela praticou alguns atos ruins na vida dela, enfim, ela vai afetar isso, somatizar isso no seu corpo. Ela vai ficar doente. Olha que interessante. É um pouco a ideia do karma. É um pouco a ideia do karma. Só que o que acontece? O karma, você tem que viver com aquilo, né? Durante muito tempo. Uhum. Então você tem que ter resiliência para superar isso. E viver isso, por exemplo, você nasceu foi fruto de nasceu com uma deficiência. Dentro do karma, você nasceu porque você escolheu isso, né? Você está pagando alguma coisa nesse sentido. Fez alguma coisa ali isso, que... você está pagando. É um pouco parecido com isso, só que o que acontece? Quando você, dentro da tradição iorubana, e aí a gente precisa entender os mitos, só que a gente teria que fazer um programa só para ir só em cima disso, não dá. O que acontece? Tá, vamos lá. O que acontece? Você vem a este mundo, você vem com algum caminho a ser trilhado e feito, e você não o cumpre. Você é feito alguns rituais para que você retome esse caminho, para que você cumpra esse caminho. E aí você acaba se restabelecendo e se reequilibrando. Então existem pessoas muito mal intencionadas que... O que acontece? Segundo a nossa tradição, as folhas, o axé está em tudo. Tudo é o axé. Bem mestre Yoda. Uhum. O axé está na natureza. E tem pessoas que têm esse poder de manipular a força da natureza. Quer ver um exemplo bem simples? Você tomaria, Pedro, um copo grande de arnica, de chá de arnica? Então, eu não sei o que é arnica, mas acho que eu não tomava, não. Você não tomaria, não, né? Então, tem determinadas coisas que você não vai contra a natureza, porque ela tem um poder que, se você mexe com essas folhas, eles trazem uma força, uma energia, um axé. Beladona, por exemplo, ela serve tanto para curar como para matar. Se você não tomar cuidado em altas doses, você pode levar uma pessoa a óbito. Então, existe algumas plantas e essa energia contida nas plantas a gente chama de axé. E quem domina esse segredo é um orixá chamado Ossan. Então, essas folhas, elas têm uma força, uma energia. Então tem pessoas que falam assim, eu vou matar você na macumba. Bom, pode acontecer e pode não acontecer. Cara, até hoje eu tenho dificuldade de aceitar isso. Até hoje eu tenho dificuldade de assimilar isso como algo positivo e legal, que isso pode realmente acontecer. Mas eu não duvido.
Porque eu já ouvi várias histórias de pessoas que conseguem, que tem o domínio, tem esse segredo aí, consegue fazer umas coisinhas assim e tal. Eu não tenho muito esse apreço, esse carinho por esse tipo de pessoas que gostam de trazer o seu amado em 3 dias, se tiver em São Paulo, né? Então, eu não curto muito isso. Eu não acho isso legal. Existe. Mas seria esse, então, um dos pontos da... O lado negro da força. Do lado negro e, consequentemente, do preconceito. Reforça, né? Reforça. Acaba reforçando. Você quer ver uma coisa que reforça também, uma coisa muito negativa, cara, no candomblé? É você ver aquelas oferendas no meio da rua, onde você tá caminhando, fazendo a sua caminhada lá, cara. Você tá fazendo a sua caminhada, você tá querendo ir pro banco, aí tem um despacho lá na frente do banco e não dá nem pra você entrar na porta, meu. Cara, isso não dá, pô. E aí quando você vai lá nos antigos, eles não faziam isso. Quando você vai lá atrás, bem lá atrás, eles não faziam nada disso. Não tinha nada disso. O ebó era feito de outra maneira. Então, porque o banco tem muito dinheiro, aí o cara vai lá e coloca um ebó na porta do banco, cara. Será que o orixá não reconhece que se você fizer isso, enterrar dentro de um mato, ou fizer um pedido, fizer um agrado mental, né? Tudo bem, usando alguns objetos que precisa usar e tal, mas você não sujar a porta de ninguém, eu acredito que o orixá vai ficar muito mais feliz, né? Agora, um pouco disso a gente já falou pessoalmente, né, Mantovani? E, assim, você tá falando bastante disso no seu podcast, que já tá no ar. E eu tenho ouvido, né? Na verdade, até te ajudei aí em algumas questões técnicas. Fala um pouco dessa iniciativa do podcast, como que tá, qual é a ideia por trás, como tem sido a recepção do pessoal que te ouve. Assim, então, o podcast, ele tem a intenção, outro dia eu tava falando até com uma irmã de santo, né? Porque quando a gente faz a publicação via Facebook, a gente abre para que outras pessoas possam fazer as críticas, né? Possam conversar. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. E um dos aspectos da nossa conversa girava em torno disso. Meu irmão, mas você usou um termo ali e tal. E eu falei, então, mas é que você tem um conhecimento acadêmico. E o meu foco não são as pessoas que já vêm dessa bagagem acadêmica. A minha preocupação são as pessoas que querem conhecer o candomblé e não sabe fazer o filtro, por exemplo, na internet. Então, o que acontece? Na internet tem muita coisa. Exato. Tem muita coisa. Né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Né? Então, a ideia do podcast é tentar mostrar que a pessoa, se ela for ao candomblé, ela não vai para o inferno, cara. Se ela for ao candomblé. Porque aí eu vou explicar, só que eu quero explicar por que não vai para o inferno. Né? Por que dentro da concepção do candomblé o inferno não existe? Né? Porque acima do inferno existe o amor. Né? Então, existem algumas concepções que eu vou colocando dentro do podcast para que as pessoas possam entender um pouco melhor sobre alguns conceitos, né, da própria religião. Outro dia a pessoa perguntou para mim, mas o que acontece se iniciar uma criança no candomblé e lá na frente ela não quiser seguir mais? Eu falei, tudo bem, é um direito dela. Mas o orixá não vai matar, não vai castigar? Absolutamente. O orixá é amor, vai entender, vai continuar no coração dela, vai continuar lá dentro da cabeça dela. E se um dia ela resolver voltar para o candomblé, quando tocar pro santo dela, o orixá vai se manifestar. Mas o orixá não vai castigar ela. Não vai. E aí eu vou explicando essas coisas, eu vou explicando esses conceitos, eu vou mostrando para eles, assim como eu falei sobre a questão do candomblé, que surge, os orixás, eles vêm da África, mas o candomblé ele é afro-brasileiro, eu explico também isso no podcast. Então a ideia do podcast é aproximar as pessoas de um conhecimento que está muito mais acadêmico do que no campo do senso comum, no campo popular. Então as pessoas têm uma são os visão dois extremos, né?
Ou é um conhecimento acadêmico demais, ou é um senso comum demais. Demais, e não tem o meio termo. Né? Então, a ideia do podcast é fazer justamente esse equilíbrio, né? Dialogar com esses dois lados. Né? E então, se o católico ouviu o seu podcast, que é o Candomblé Segredos de Efon, né? Isso, Candomblé Segredos de Efon. Se o católico ouvir, não é que ele vai se converter imediatamente, não. Absolutamente, ele tem que continuar sendo católico. Serve como bagagem cultural também. O que eu quero que ele fale? Nossa, eu não sabia disso. Eu continuo... Porque quem é católico não vai deixar de ser católico, né, querido? Quem segue... Quem é católico, sei, né? Sim, sem dúvidas. Quem tem a convicção, quem está dentro da sua fé, não tem por que mudar. É ao contrário. E é isso que as pessoas não entendem. E aí a gente fala do sincretismo, que vocês tocaram agora há pouco. A mãe menininha, ela era católica e era do candomblé. Se você pegar uma foto da mãe menininha, você vai ver a devoção que ela tem do Karol Wojtyla. Tem um quadro no quarto dela do Papa Karol Wojtyla, é o Papa João Paulo II. Tá lá. Os santos católicos, um terço enorme. E isso existe, isso é muito forte dentro do candomblé também. O respeito à tradição cristã. Tanto é que dentro do candomblé tem culto de caboclo. Sabe que para quem que o caboclo canta? Para Jesus, Nosso Senhor, Nossa Senhora. Ele faz toda a sua devoção inicial a Jesus, a Maria de Nazaré, Nossa Senhora da Conceição, a todos os santos. E aí, já tem uma repercussão? A galera já tá ouvindo? Tá ouvindo. Isso é muito legal, porque o que acontece? Estou tendo feedback deles, do pessoal, principalmente as pessoas que estão espalhadas. Né? O legal da rede é isso, né? Que você encontra pessoas lá da Bahia, do Maranhão, do Pará, pessoas que estão no Espírito Santo, nos Estados Unidos, teve uma pessoa do Japão, uma pessoa da Itália, e chega, né? Chega. Na Argentina, tenho 2 ouvintes lá. E tá no SoundCloud, tá no... SoundCloud, Spotify e no YouTube. Ah, legal. E coloquei no YouTube também. Né? Olha aí. Show de bola. Ó, tá muito bom. Deixa o link dele aí, Alexandre, o link no post. E a gente tá aí ajudando a divulgar o podcast de um parceiro. O que a gente mais quer é gente publicando podcasts. Olha, Mantovani e Alexandre, já deu. Porque vai dar muito trabalho para editar esse podcast. Quem quiser saber mais, procura o podcast do Mantovani. O link tá no post. Eu fico por aqui, queria agradecer a todo mundo que ouve, todo mundo que repassa, continuem repassando, Mantovani sempre bem-vindo. Ô Alexandre Obrigado. Ferreira, a gente deve marcar uma festa de fim de ano na laje da sua casa, com todos os participantes de uma conversa, hein? Eu acho justo. Ó, e o Mantovani já sabe o caminho. Já, eu tô pensando que vai chegando o fim do ano, a gente tem que fazer uma festa da firma, Alexandre. Com certeza, vamos fazer sim, estarei juntos. Todo mundo de branco cantando: hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Tá bom, então, olha, a gente fica por aqui. Tem alguma coisa pra dizer, Alexandre? Agradeço a todos vocês e foi muito bom fazer esse papo aí. Continue assim, traga outras pessoas. Beleza, pra poder só que a gente se despede com um beijo, um abraço e um aperto de mão. Então você fala um abraço no meio aí, faz favor, né? Um abraço. Não, tenha calma, homem de Deus. Vai, Ferreira. Tá bom. Eu só tenho que agradecer ao Mantovani. Vou fazer uma visita lá no podcast dele também. Então façam o favor de assinar o feed, que a gente vai aparecer por lá também. E é isso. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Aê, axé, até mais. Axé, até mais. Vamos lá, axé. Tchau, tchau.